Bora então, galerinha, vamos resolver o exercício para ele. Olha só, ele dá aqui duas equações de reações que ocorrem em água espontaneamente no sentido indicado nas condições padrão. Analisando essas duas reaçõezinhas aí que estão equacionadas, isoladamente ou em conjunto, podemos afirmar que em condições padrão, vamos ver, os elétrons são transferidos do chumbo mais 2 para o ferro, a reação espontânea deve ocorrer entre chumbo e zinco 2 mais. Bom, várias afirmações, né? Para a gente entender isso, nós vamos ter que analisar o potencial de redução de cada uma dessas espécies aí, tá? E como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos fazer isso com base nas equações que ele deu para a gente, tá? Então vamos lá, olha só. Vamos pensar nessa primeira equação, na equação de número 1. Veja que o ferro, ele está saindo aqui, ó, de NOx 0 para NOx 2 mais 2, certo? E o chumbo de 2 mais, ele está indo para 0. Se a gente for pensar, nós estamos tendo aqui com o ferro um processo de aumento de NOx. Isso é uma oxidação. Já analisando o chumbo, que sai aqui, ó, de 2 mais e vai a 0, ele está diminuindo o seu NOx, portanto isso é uma redução. Legal. Então pensa comigo, se o chumbo reduziu frente ao ferro, é porque o potencial de redução do chumbo é maior que o potencial de redução do ferro. Dá para entender isso? Lembra que potencial de redução é o potencial, é a tendência, né? Mede a tendência da espécie sofrer redução. Se o chumbo reduz frente ao ferro, é porque o potencial do chumbo é maior que o do ferro. Bom? Agora vamos pensar nisso aqui na equação de baixo, olha só. O zinco vai de NOx 0 para 2 mais 2. O ferro aqui, ó, tá indo de 2 mais para 0. Então vamos pensar o que está acontecendo com o zinco, que vai aqui de 0 até mais 2. É um aumento de NOx, correto? Portanto, uma oxidação. Agora pensando aqui para o ferro, que vai de mais 2 para 0, está diminuindo o seu NOx, portanto ele está sofrendo redução, certo? Beleza. Agora pensa de novo. Se o ferro reduz frente ao zinco, é porque a capacidade de reduzir do ferro, ou seja, seu potencial de redução, é maior do que o potencial de redução do zinco, ok? Então o potencial do ferro é maior do que o do zinco. Legal? Então aí a gente pode unir essas duas ideias aqui, ó. Se o potencial do chumbo é maior que o ferro e o ferro é maior que o zinco, eu posso dar uma continuidade nessa fila aqui, ó. Ok? Então aí eu já posso relacionar também, ó, zinco com chumbo, tá bom? Porque, ó, ferro não é maior que zinco, então eu posso dizer aqui, ó, se o ferro é maior que o zinco e o chumbo é maior que o ferro, o chumbo é maior que o zinco. Beleza? Tá. Agora vamos analisar o que a gente tem aqui nas alternativas, tá? Eu vou anotar aqui novamente o que a gente deduziu. A gente deduziu o seguinte, que o potencial do chumbo é maior que o potencial do ferro, que é maior que o potencial do zinco, tá bom? Beleza. Então vamos analisar a letra A. Ele diz pra gente na A que os elétrons são transferidos do chumbo 2 para o ferro 0, ou seja, os elétrons estariam saindo aqui do chumbo para ir para o ferro. O chumbo estaria se oxidando para ir para o ferro, que estaria recebendo elétron e reduzindo. Mas o potencial de redução do chumbo é maior que o ferro. Então, quando tem o chumbo e ferro em contato, quem reduz é o chumbo. Quem recebe elétrons é o chumbo. Então, a A está incorreta. Bom? Letra B. Uma reação espontânea deve ocorrer entre chumbo 0 e zinco 2. Que tipo de reação poderia ocorrer se a gente pensar que esse chumbo aqui, ó, é chumbo 0? Ele poderia perder elétrons, se oxidar, para que o zinco, que é 2 mais, pudesse ir a zinco 0, sofrendo então redução. Então, o zinco iria reduzir e o chumbo oxidar. Olha só os potenciais. O potencial do chumbo é maior que o do zinco. Então, o chumbo deve se reduzir frente ao zinco. Bom? Na C,
o zinco 2+, deve ser melhor oxidante do que o ferro 2+. Olha só, se uma espécie é oxidante, ela está sofrendo redução, certo? Então, ele está dizendo que o zinco 2+, sofre redução com mais facilidade do que o ferro. É isso que ele estou traduzindo, tá? Ó, ser um melhor oxidante quer dizer reduzir com mais facilidade. Então, ele está dizendo que o zinco 2+, reduz com mais facilidade do que o ferro 2+. Ou seja, que o potencial de redução do zinco é maior que o do ferro. E olha o que a gente deduziu, que o ferro é maior que o zinco. Então tá errada a C também, tá bom? Vamos para D. Zinco deve reduzir espontaneamente chumbo 2 a chumbo 0. Ó, se o chumbo está indo de 2 para 0, o chumbo está reduzindo. E se o chumbo estiver reduzindo, obrigatoriamente o zinco estaria oxidando. Isso quer dizer o seguinte, o potencial de redução do chumbo é maior que o potencial de redução do zinco. E foi exatamente o que a gente deduziu, olha lá. O potencial de redução do chumbo é maior que o do zinco. Então a gente chega à resposta D para esse exercício, tá bom? Bom, é isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham entendido esse exercício e tenham gostado dele, tá ok? A gente se vê no próximo.